Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a insuficiência renal, né? O problema nos rins, segundo a medicina germânica. Então, os túbulos coletores renais têm origem embrionária no endoderma. E a função, aqui atrás, ó. A função deles é reabsorver a água e os sais. Eles ajudam o corpo a reter líquidos em situações extremas. São conflitos que afetam principalmente os coletores renais. Diz respeito ao sofrimento de risco de vida humana, porque a água, primordialmente para nós, é super importante. Nosso corpo tem uma porcentagem elevadíssima de água. Então, ao vivenciar esse conflito relacionado aos rins, nos estamos sentindo como se fosse um peixe fora de água. E como se fosse alguém que está se sentindo varrido para fora do seu ambiente familiar, ou seja, é um conflito de abandono, de existência, ou também a gente chama de conflito do refugiado. E eu irei me aprofundar mais para que vocês possam entender. E durante o conflito ativo, os coletores renais retêm líquidos e o corpo entra em modo de sobrevivência. Então pode aparecer inchaço, retenção de água, hipertensão, rim aumentado e até falência renal em casos intensos. E essa retenção hídrica se dá porque o cérebro interpreta: uau, eu estou sozinho e em perigo, preciso reter tudo o que tenho para sobreviver. E quando o conflito é resolvido, o paciente, o doente, entrando em fase de cura, né? O corpo libera os líquidos, podendo ter micção excessiva e aparece o cansaço, a perda de peso rápida. O Dr. Hammer usava uma expressão chamada comida glória, fazendo referência ao alimento ingerido em um momento de extremo sofrimento, ou nesse caso também de solidão ou abandono, né? Que é o que a pessoa sente quando ela está com um problema nos rins. E envolvendo todos o que envolve os coletores também renais, né? O conflito de coletores renais. E vou dar um exemplo para vocês entenderem o que quer dizer essa comida glória. Digamos que um idoso vai parar em um asilo e ele está se sentindo rejeitado pela família. Daí come uma sopa simples, mas naquele momento ela representa um consolo em meio ao abandono. Ou um outro exemplo seria: imaginem uma mãe com uma criança pequena que, após ser abandonada pelo seu parceiro, chora sozinha enquanto come pão seco com chá. E essa comida se gravará na sua memória como a comida da sobrevivência. Outro exemplo. Seria uma criança internada em um hospital que ela permanece sozinha e naquele momento ela recebe arroz com ovo, digamos, para comer.
Então, essa comida, a comida glória, será associada no seu cérebro ao momento de maior solidão e separação. Então, essas comidas, chamadas comida glória, podem acabar virando um trilho, o que a gente também chama de gatilho, e faz retornar à fase inicial da enfermidade, já que o cérebro, ao associar essa comida com o perigo vivido, ele reativa assim o conflito, mesmo que seja de uma forma inconsciente, cada vez que essas pessoas voltam a comer a tal comida. E aqui eu dei só um exemplo de comida, mas muitas coisas podem ser trilhos, fazendo que voltemos à fase inicial da enfermidade e acabe virando crônico, né? E já que são elementos sensoriais, também emocionais e podem ser até físicos, talvez simbólicos, que estavam presentes no momento do choque biológico, reativando então o conflito, mesmo que seja de uma menor intensidade. Esses elementos também pode ser como um cheiro, pode ser uma música, uma pessoa, um gosto, um lugar, uma frase, uma imagem, um alimento específico, como a comida glória mencionada antes. Então, vemos que a nossa psique, que é onde começa tudo, é muito vasta e complexa. Uma simples coisa pode estar associada com outra e acabar virando um trilho. E imaginem uma mulher que recebe a notícia de que o marido está traindo, enquanto nesse momento ela segura uma xícara de café ou de chá de camomila. Nesse momento, o momento do choque, do DHS, o cérebro grava tudo. O ambiente ao redor, os cheiros, os sons, os sabores, as emoções que ela está sentindo. Então, tempos depois, quando ela bebe outra vez, digamos, esse café ou esse chá de camomila novamente, por mais que ela esteja em outro contexto, talvez ela comece a sentir ansiedade, dor no peito, sintomas físicos. E como sinal que isso é um trilho. É o tal do gatilho, o chá ou o café virou um gatilho, né? Daquele momento quando ela recebeu o impacto da traição do marido. Então, digamos que o chá ou o café seria o que está reativando a enfermidade quando ela já está no final do ciclo das fases das enfermidades. E como podemos lidar com os trilhos na germânica? Essa é a pergunta do milhão, né? Primeiro, devemos identificar o DHS original e o conflito em si, né? De quando começou a doença. O segundo seria perceber os elementos que estavam presentes no momento do choque biológico. O terceiro ponto importante seria observar quando os sintomas reaparecem. Quais poderiam ser os gatilhos, os trilhos, que também estavam presentes naquele momento quando ocorreu, né, o choque biológico, e quais estão se repetindo no dia a dia quando ela volta a sentir aqueles sintomas da enfermidade. Então, o quarto ponto seria ressignificar de uma forma consciente os trilhos, quebrando essa conexão de ligação automática que o cérebro fez no momento de sofrer o conflito.
Então, recapitulando rapidinho um pouco, os conflitos de abandono, que é o caso dos coletores renais, são causados por se sentir expulso, excluído, indesejado, talvez até rejeitado, não compreendido, ignorados, deixados de lado, isolados, sozinhos. E, por certo, as crianças também têm esse tipo de conflito. Normalmente ocorre quando elas são colocadas na creche, né, que quando são pequenininhas ainda, ou também quando se elas não se sentem o suficientemente amadas ou sentem que são excluídas do grupo, pode ser em casa, no parquinho, né, ou até na escola. E inclusive quando os pais não dão suficiente atenção para elas, ou quando nasce um irmão que recebe mais atenção que ela, quando morre uma avó, né, que era muito próxima, ou também um familiar que, digamos, vai embora para outro país, né, que perde o contato mais próximo. E nesse caso é como um abrigo emocional que a faz sentir sozinha, né? E os animais de estimação também podem sofrer com esse tipo de conflito quando eles são deixados para trás. Bem incrível, né? Então, podemos dizer que o conflito de existência é um medo pela própria vida. Também ele está relacionado com o sustento de alguém. O sentimento por trás do conflito é como: perdi tudo. E essa perda pode ser um relacionamento que oferecia segurança, pode ser perdas financeiras, ou até mesmo de uma perda de um trabalho. Então, esse tipo de conflitos também na germânica chamamos de conflitos de refugiados, que seria o equivalente a se sentir desenraizado ou no exílio devido a talvez uma mudança inesperada de bairro, de escola, de trabalho, cidade, país, ou até mesmo sendo forçados a fugir da sua própria terra. E quando os dois rins falham, a diálise é inevitável. Se a cura não pode ser concluída a tempo, né, devido às recaídas dos trilhos, dos gatilhos. E se ela continuar, né, recaindo, essa pessoa terá uma insuficiência renal, de acordo com a medicina tradicional. Então, quando uma pessoa está passando por um conflito, esse tipo de conflito, né, ela incha, consequentemente ganha peso, porque a água pesa. E uma das coisas que ajudaria muito seria indicar que essa pessoa faça coisas que ela realmente goste, que ela tivesse contato com pessoas que ela pudesse confiar, que ela pudesse se sentir segura. E então estaríamos trabalhando a sensação da solidão, né, que essa pessoa está sentindo, e do abandono. Os sintomas, nesse caso, são retenção de líquidos, o inchaço, que eu já falei, generalizado, e a urina também fica bem reduzida ou escura, a pressão arterial é elevada, aparece cansaço físico, olhos profundos, também se sente seco, a boca seca, confusão mental, frieza emocional, fazendo que a pessoa fique apática, assim, retraída,
e também pode apresentar pele pálida, dificuldade para transpirar, para suar. E esses são os sintomas, né, que vemos na fase ativa da enfermidade. E agora, quando a pessoa entra na fase de cura, o conflito foi resolvido, os sintomas mudam completamente. Aí ela começa a urinar muito mais do normal, e ela tem uma sudorose forte, excessiva. Também sente um cansaço profundo, dores articulares, inclusive pode apresentar sintomas semelhantes a um resfriado muito forte, já que o corpo está liberando tudo aquilo que reteve, né, até aqui. Então, pessoal, o sintoma físico é reflexo biológico de um estado emocional profundo. E na germânica, entender o contexto emocional e biológico da pessoa em questão é essencial para interpretar os trilhos e resolver o conflito na raiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!